Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa aula. Sou a professora Juliana Santiago, professora de Química, e nós iremos estudar sobre funções oxigenadas, ácido carboxílico, sais orgânicos, éster e anidrido. Como o próprio título diz, funções oxigenadas. Então, induz que nesses compostos orgânicos haverá a presença de oxigênio. Assim como nós podemos obter compostos pela natureza, extraídos da natureza, vários compostos são sintetizados em laboratório, na indústria química, que são compostos muito importantes também e estão presentes no nosso dia a dia. Como, por exemplo, o ácido acetil salicílico, que possui essa estrutura química, está presente em muitos medicamentos. Butanoato de etila, que é responsável pelo aroma de abacaxi, de refrescos artificiais, por exemplo. Anidrido acético, que é muito utilizado em reações orgânicas em laboratórios e possui essa estrutura. E também sais orgânicos como o etanoato de sódio, que é muito utilizado para neutralizar ácidos, como por exemplo o ácido sulfúrico em indústrias. Vamos falar então das funções orgânicas que nós podemos identificar nesses compostos. Ácido acetil salicílico. Destaquei aqui para vocês uma função orgânica que é conhecida como ácido carboxílico, que consiste na ligação C-OH. Lembrando que, neste caso, nós temos a representação pela fórmula de linhas. Então, os hidrogênios aqui no anel, eles estão omitidos. Lembrando que cada vértice, cada pontinho aqui representa um átomo de carbono. Então, aqui nós temos um átomo de carbono, uma ligação dupla com o oxigênio e uma ligação com a hidroxila. Então, função orgânica do tipo ácido carboxílico é o grupo acila, C-O e aqui o OH. Neste outro caso, função éster. Éster é derivado de ácido carboxílico. Consiste numa reação entre um ácido e um álcool. Então, nós vamos identificar essa função éster, que é C-O-O, e aqui uma cadeia carbônica. Então, este oxigênio está ligado diretamente ao carbono e está ligado a esse grupo C-O. Tá? Então, vimos ácido carboxílico e a diferença com éster. No caso do ácido carboxílico, aqui é um hidrogênio. Neste outro caso, nós temos uma cadeia carbônica no lugar do hidrogênio. Então, é importante que vocês observem essa diferença na estrutura. Já um anidrido, nós temos então a presença do oxigênio, de um lado o grupo C-O e do outro C-O. Então, essa é uma característica de um anidrido. Neste outro caso, nós temos a representação de sal orgânico. Vamos lembrar de uma reação de neutralização que consiste na reação entre um ácido e uma base para formar sal e água? Ele vem de uma reação de um ácido carboxílico com uma base. O hidrogênio da hidroxila, desse grupamento do ácido, vai ser substituído pelo metal da base. Então, temos aqui a representação do etanoato de sódio. Coloquei para vocês alguns nomes que são mais comuns, mas seguindo as regras de nomenclatura, com relação aos ésteres, por exemplo, vocês vão sempre observar esse ato no final. Por exemplo, vamos entender melhor. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. 4 átomos de carbono, but. Então, veio lá do butano. Então, vamos acrescentar o ato. Então, vai ficar butanoato. De quantos carbonos eu tenho aqui? 2. Por isso, etila. Então, butanoato de etila. No caso do sal orgânico, haverá uma diferença por conta do sódio aqui, né? Então, vai ser etanoato e vai estar relacionado ao nome da base. Então, nesse caso,
O cátion é o Na+, que é o sódio. Na verdade, muitos se questionam sobre como que eu sei que a estrutura, por exemplo, do ácido carboxílico é essa? Ou como a estrutura de um constituinte, de um óleo essencial, é tal estrutura? Para isso, a gente não consegue sem a ajuda de técnicas que são mais elaboradas. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma folha de uma planta e levar, com a ajuda de um microscópio, a gente não consegue identificar, um microscópio super potente, a gente não consegue identificar qual que é a estrutura. Então, precisamos de técnicas mais robustas, como a cromatografia gasosa, associada a uma outra técnica, que é a espectrometria de massas, e também uma outra técnica, que é a ressonância magnética nuclear. Tá? Então, a gente não consegue identificar de maneira simples. Por isso, eu ressalto a valorização da ciência e principalmente a valorização dos pesquisadores. Bom, então nós conseguimos identificar algumas funções orgânicas. Por exemplo, o ácido carboxílico, então C-OH, éster, então C-O, ligado a uma cadeia carbônica, anidrido, oxigênio, entre C-O, C-O, sais orgânicos, onde o oxigênio está ligado ao metal que vem lá da base, por meio de uma reação. Então, por que é importante a gente reconhecer e identificar essas funções? Muitas das vezes, isso está relacionado às propriedades destes compostos. Então, pela diferença na estrutura, pela característica de uma função orgânica, eles possivelmente têm propriedades físicas, químicas e biológicas diferentes. Então, vão atuar de maneira diferente no nosso organismo, vão ter utilidades, diferentes. Então, espero que vocês tenham compreendido e saibam reconhecer essas funções orgânicas. Agradeço pela atenção, até a próxima! E não se esqueçam de tirar uma foto dessa lousa.